Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Sejam bem-vindos a mais esse estudo da Palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, 21 de julho, já quase chegando no finalzinho de julho já, né? E que bênção nós podermos estar aqui, que bênção nós podemos comunicar o Evangelho, que bom, que bênção nós podemos continuar a estudar sobre a supremacia de Cristo, né? Semana passada nós vimos sobre a supremacia de Cristo na igreja. Que bom é a gente poder lembrar que Cristo é a cabeça da igreja, que a origem da igreja está nele, que toda a fonte de alegria, de prazer está em Jesus, que a igreja só tem vida em Jesus, que esse Jesus ressurreto, que está vivo, que debaixo dos pés dele estão sujeitas todas as coisas, e a única coisa que nós devemos fazer como corpo, como organismo vivo da cabeça que é Jesus, é sujeitarmos-nos a Ele, sujeitarmos-nos à vontade dEle, ao querer dEle, para sermos uma igreja viva, atuante, uma igreja que brilha, uma igreja que salgue, uma igreja que fale das grandiosidades do Senhor na vida daqueles que estão perdidos, daqueles que estão em trevas. Muito bom você estar aqui. Mais uma vez nós queremos só relembrá-los. Nós gravamos anteriormente essa live, tá? O pastor continua gozando as férias. Semana que vem, dia 28, com a graça de Deus, nós já estaremos aqui ao vivo, online, para continuarmos o estudo da Palavra de Deus. Mas, novamente, como eu disse a semana passada, que bênção a tecnologia, onde nós temos esse recurso de estarmos com vocês presencialmente agora, às 19 horas, e podendo estudar da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te edifique nessa noite, que Deus fortaleça a sua vida, as nossas vidas como uma comunidade viva do Senhor. Antes, nós vamos orar, buscarmos a presença de Deus e passaremos ao estudo da Palavra. Pai querido, louvado seja o Teu nome por estarmos mais uma vez aqui nessa quarta-feira, nesse tempo tão propício para estarmos em casa com os nossos familiares, mas, ó Pai, tirando um tempo para sermos desafiados pela Tua Palavra, a estudarmos a Tua Palavra de uma forma organizada, versículo por versículo, mas muito mais do que o conhecimento técnico, do conhecimento da história, é saber que essa palavra é transformadora, ela é consoladora e ela nos dá vida, Pai. Muito obrigado. Fala conosco e que esse seja um momento muito proveitoso nas nossas vidas, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que bom estarmos aqui. Semana passada vimos sobre a supremacia de Cristo na igreja e hoje veremos sobre a supremacia de Cristo na obra da reconciliação. A supremacia de Cristo na obra da reconciliação. Cristo veio aqui e Ele não veio para outra coisa, senão para reconectar aqueles que são salvos à amizade perdida com o Pai. Essa é a obra de Cristo Jesus. Essa é a obra que Ele veio fazer. Jesus Cristo não veio passar tempo aqui. Jesus Cristo não veio apenas a participar dos problemas humanos. Ele veio para ser o Senhor supremo, o vencedor supremo nessa obra de reconexão do homem para com o Pai. Vivemos tempos modernos onde a gente fala de conexão o tempo todo. Aliás, estamos aqui e se você está nos assistindo agora, nesse momento, é porque você está conectado a uma rede que te dá a possibilidade de estar nesse momento com o seu celular, com a sua Smart TV, com o seu tablet, com o seu iPhone, dentro do Bluetooth, no seu próprio carro, tendo acesso a essa conexão. E na verdade, a vida ela é feita de conexões. E há tempos atrás a nossa conexão era uma conexão mais pessoal, de estarmos juntos, sentados numa praça, sentarmos no verão, cada vizinho colocando a sua cadeira, conversando, as brincadeiras de rua, as festas juninas e etc e tal, porque há uma busca humana por conectividade. E essa ruptura da conectividade, ela causa danos terríveis, psíquicos, mentais, danos que nós podemos observar numa sociedade que é tão carente que podemos estar desconectados, mesmo estando conectados com uma multidão de pessoas dentro das nossas redes sociais. O estar conectado numa rede social não está dizendo que eu estou conectado com alguém.
Mas eu reflito, querido, sobretudo quando eu reflito em 2 Coríntios 5, do versículo 18 até o 21, que o maior problema do ser humano é essa falta de comunicação, de comunhão com Deus. O problema do homem não é um problema social, não é um problema econômico, não é um problema de dinheiro, não é um problema de família, não. O problema do ser humano e a maior carência do ser humano é a falta de comunhão com Deus. E essa desconexão com Deus fez com que o homem se perdesse a sua identidade, perdesse as suas características, e por isso, desde antes da fundação do mundo, Deus enviou Jesus para que nos reconciliasse com Ele. Hoje nós vamos refletir os versículos 20 a 22 sobre essas realidades, sobre essa grande realidade, a realidade da salvação, a realidade da reconciliação. O versículo 20 e 22, ele continua o versículo 19, que o versículo 19 diz que Deus fez Jesus Senhor de tudo e de todos, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que vocês praticavam, agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Interessante que nós precisamos sempre lembrar que Paulo está contrapondo o ensino dos gnósticos, que criam que para haver comunhão e conexão com Deus necessitava-se de ter uma inteligência e uma capacidade de interpretação das leis naturais, da natureza como se ela viesse de si mesmo, de mistérios que só poucos poderiam ter. Do outro lado, os judaizantes que diziam para que você tenha conexão com Deus, você precisa praticar, você precisa festejar, você precisa fazer uma série de coisas que te faça merecedor dessa conexão com Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo que nenhuma dessas coisas não só não são suficientes, mas não foram programadas por Deus. O programa e a agenda de Deus é que Cristo viesse reconciliar o homem pela sua morte, com a sua dor, com o seu sofrimento, com o seu derramamento de sangue. Antes que a gente dê uma esmiuçada nos versículos, é preciso nós entendermos o que significa reconciliação. A palavra reconciliação significa mudar da inimizade para a amizade. Implica a restituição de um estado do qual a pessoa se separou. O significado é efetuar uma completa reviravolta. Olha só que interessante. Quando os nossos pais pecaram no paraíso, nós nos tornamos. O que aconteceu? O que Deus fez com os nossos pais? Expulsou-os da sua presença. A partir dali, o homem foi andar por si próprio, desconectado com Deus. O pecado fez inimizade. Esse homem que tinha o privilégio de todos os dias contar com a presença de Deus, o Deus que queria saber o que eles tinham desfrutado no dia, o Deus que queria conversar com eles e fazer com que eles conversassem, a primeira coisa que eles fazem é esconder, fazer roupas próprias, porque quando Deus veio, assim que eles haviam pecado, eles tentaram se esconder de Deus, porque o relacionamento foi quebrado. Reconciliação é conciliar de novo, é mudar da inimizade para a amizade. É restituir o estado no qual a pessoa separou-se, desconectou-se. O significado é efetuar uma completa reviravolta. Reviravolta. E para isso precisamos entender algumas verdades sobre a reconciliação. Algumas verdades sobre o agir de Deus,
que tomou a iniciativa, através de seu Filho, para nos trazer de volta à amizade, ao relacionamento com Deus. Qualquer ser humano que não tenha sido reconciliado com Jesus não pode se agradar da vontade de Deus, não pode se agradar de andar sujeito a Jesus, não consegue, não pode pelas suas próprias obras, por ser um bom marido, por ser uma boa esposa, por pagar as contas em dia, por se justificar de ser bom na sociedade. Ninguém. É impossível. Só pode haver a reconciliação entre aqueles que foram atingidos por esse amor, que reconhecem-se pecadores, que reconhecem que o seu pecado levou Jesus para a cruz, que reconhece que vai morrer ainda pecador e que necessita sempre da graça e do amor e do perdão de Jesus. Sem isso, nós podemos admirar pessoas maravilhosas na nossa sociedade. Talvez você tenha um esposo que não seja crente, que não tenha recebido Jesus no coração, que seja um homem maravilhoso, mas pastor, como assim? Ele vai continuar maravilhoso, minha irmã. A sua esposa vai continuar maravilhosa, minha irmã. Meu irmão, no entanto, essa pessoa precisa de reconciliação. Essa pessoa precisa se reconhecer pecadora, indigna, e precisa olhar para a cruz como a única possibilidade de aceitar o pagamento da sua dívida, dessa ruptura que foi feita lá no Éden e que atingiu a todo o ser humano. Todos nós fomos infectados pelo vírus do pecado que gerou a morte e que vai matar todo mundo ainda por consequência desse vírus, que é a morte, não o coronavírus, mas a morte. A primeira verdade sobre a reconciliação é que o pecado afastou o homem de Deus. Quando a gente fala na palavra pecado, nós temos é uma palavra que está totalmente desgastada na sociedade, porque pensamos às vezes em pecado como se fosse algo totalmente abstrato, né? Pecado, queridos, são ações e reações e comportamentos que nós temos à parte de Deus, decisões que nós temos à parte de Deus. O simples fato de não querermos viver sob a vontade de Deus é um pecado que nos erra o alvo de que é o único que sabe como é que nossas vidas devem ser é Deus na pessoa de Jesus Cristo. Pecado é quando nós entendemos como igreja que, culturalmente falando, o evangelho está relegado a antiguidades. Essa missão de ser discípulo está relegada aos apóstolos do tempo de Jesus. Pecado é quando nós nos ansiamos e desesperamos de tal forma que estamos dizendo para Jesus: Jesus, muito bonita a tua palavra, mas eu não acredito em você. O pecado afastou o homem de Deus. O pecado afastou o homem do relacionamento íntimo com Deus. O homem tornou-se inimigo de Deus e rebelde contra o seu Criador. Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem inimizade contra nós e Deus. O homem se rebelou contra Deus. E nós vamos ver na Bíblia, nós vamos ver na história, e nós vamos ver na nossa atualidade, e veremos no futuro como o ser humano ele é adverso à vontade de Deus. Ele até tem uma religiosidade, ele até se simpatiza com coisas, mas ele não se adequa à vontade de Deus, porque ele é naturalmente inimigo de Deus e rebelde contra a vontade do seu Criador. Outra coisa, a alma do homem pecador, ela é sem descanso, ela é perturbada, ela é vazia, ela é solitária. Vazia porque ele tenta preencher esse vazio com coisas, com noites de sexo. Ele tenta preencher esse vazio com dinheiro, com posses. Ele tenta preencher esse vazio, queridos, com excesso de religiosidade. Mas o vazio do homem é do tamanho de Deus.
Se ele tiver sem essa conexão do eterno, ele é um eterno insatisfeito, a sua alma é solitária. Você não vai entender porque um homem milionário, bilionário, ele bebe, ele usa remédios para dormir, intranquilo, desconfia de todos e de todos. Você vai entender porque um homem pobre ele não consegue satisfazer-se na sua pobreza, não que ele deve ser pobre como se fosse no sentido de castas, mas como ele não consegue satisfazer, que em Cristo Jesus não importa a tua posição social, não importa a tua condição racial, não importa a tua condição, seja ela qual for, você é pleno, você é completo, você tem paz no coração. Perceba o que o pecado fez com o homem. O homem no pecado ele está sem direção, sem propósito. Ele pode ter os melhores planejamentos, pode ter as melhores estruturas, mas ele está sem a direção à verdadeira vida. Ele está sem direção ao verdadeiro Deus, às verdades absolutas do Evangelho. A vida dele tem propósito aqui e agora, e a palavra de Deus diz que se a nossa vida se resume apenas às coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Implica também, queridos, que o homem não está em paz com Deus, ele não experimenta a paz de Deus e nem conhece o Deus da paz. Ele não está em paz com Deus, ele está em guerra com esse Deus. Ele não experimenta a paz que ultrapassa todo entendimento, que ninguém pode entender, assim como Paulo diz em Filipenses capítulo 4. E a paz de Deus que ultrapassa toda a maneira de entender, guarde as mentes e guarde os corações de vocês em Cristo Jesus. Mas por outro lado, ele também não conhece o Deus da paz. E por isso ele não consegue ter paz com Deus, não consegue ter paz consigo mesmo e não consegue ter paz com os outros. O pecado afastou o homem de Deus. B. Foi Deus e não o homem quem tomou a iniciativa da reconciliação. Esse é um aspecto muito lindo, queridos, do perdão e da reconciliação feita em Cristo Jesus. Há muitas tentativas, propostas, e a própria palavra religião, e a religião não é algo ruim, às vezes a gente fala de religiosidade como se fosse algo ruim, mas a religião, que significa religar com Deus, muitos com as suas práticas religiosas tentam fazer o melhor para tentar se reconciliar com Deus, para tentar se aproximar de Deus, para tentar se desenvolver o seu caráter através de mutações e mutações, vindas e vindas a essa terra, morre, vem aqui de novo para se desenvolver, para que possa chegar até Deus. A maior notícia que se possa ter é que foi o próprio Deus que tomou a iniciativa. 2 Coríntios 5,18 diz que tudo provém de Deus, que em Cristo Jesus nos reconciliou consigo mesmo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Alguém te aborrece, alguém te entristece, alguém violenta a sua reputação, e isso gerou uma inimizade entre você e esse alguém. Você, porque foi ofendido, não quer conversa com essa pessoa, e essa pessoa te ofendeu para não ter mesmo relacionamento com você. Qual que é o natural? Bom, eu até perdoo essa pessoa, mas ela tem que vir até mim. Ela tem de se dobrar diante dos meus pés, porque se ela não chegar até mim, não haverá reconciliação. Não haverá mudança de quadro, ou seja, o quadro da inimizade para a volta à amizade, porque nós somos tão cruéis que a gente pensa assim: eu até perdoo, mas não tem relacionamento mais. Não é assim? Qual que é o antinatural? É você que foi ofendido, chegar perto dessa pessoa, conversar, ter uma tratativa. Sim,
acerto de contas, é óbvio. Cristo Jesus reconcilia um homem, há acerto de contas. Esse homem precisa confessar os seus pecados. Esse homem precisa chegar perto de Deus. Sim, Pai, eu errei, mas diante do teu amor, diante do teu perdão, diante da tua graça, de graça, Senhor, eu não tenho outra reação, dizer: perdoe-me, Senhor, eu quero participar dessa família, eu quero participar das tuas bênçãos graciosas, grandiosas, maravilhosas. Aí você que foi ofendido, que teve a sua reputação violentada, chega até essa pessoa: ei, vem cá, você errou contra mim, eu fiquei aborrecido, aborrecida, mas deixa eu te dar um abraço, eu te amo em Cristo Jesus. Há arrependimento, há uma volta à amizade plena e completa, há uma reviravolta. Perceba que Deus, o grande Deus tão santo, Ele envia o seu Filho, Ele toma a iniciativa para nos atrair a Ele de novo, para que nós em Cristo Jesus possamos ter a nossa amizade de volta. Então, queridos, qual que são as verdades? Não é o homem quem busca a Deus, não há homem que queira a vontade de Deus, é Deus quem busca o homem, e isso é uma realidade muito grande. É Jesus que vai até os discípulos e diz: vem até mim. É o Pai que vai até o Filho, o abraça e faz festa. É Deus que vai até o apóstolo Paulo, e Jesus que vai até o apóstolo Paulo e o encontra no caminho de Damasco. É Jesus na sua história que vai em direção ao pecador, nunca ao contrário. Foi Jesus, pela sua palavra, que chegou até você, que se aproximou até você. Isso é graça. Não há nada que nós façamos, queridos, de melhor, de bom, que possa nos fazer merecedor da graça. Os méritos estão na pessoa de Jesus Cristo, que cumpriu todas as leis, que cumpriu obedeceu o Pai em tudo, não errou em nada, não falhou em nada, e isso levou à cruz para que Ele pagasse o preço do nosso pecado. E quando Jesus morre ali na cruz, o véu é rasgado, o véu do templo, que significava que só quem tinha acesso a Deus era um sumo sacerdote, que era pecador e que era levado ali por uma cordinha, que se acontecesse alguma coisa, ninguém poderia entrar naquele lugar, porque a glória do Senhor descia naquele lugar. Quando Jesus morre, Jesus está dizendo: agora vocês têm livre acesso diante do Pai. Livre acesso, nós podemos chegar até o trono da graça com ousadia através da pessoa de Jesus Cristo. Mas quem tomou a iniciativa? Foi Deus através de Cristo Jesus. Na cruz de Cristo, Deus mostrou o seu repúdio ao pecado, e Deus mostrou o seu amor ao pecador. Deus expôs ali, queridos, Ele mesmo, a sua própria divindade, e o tamanho da morte do santo Jesus, do Cristo Deus, é um tamanho tão grande para nós entendermos o que o pecado, qual que foi a ofensa nossa diante de Deus. Isso é muito grande. Deus não jogou os pecados debaixo do tapete. Ele teria que resolver isso na sua justiça, e a sua justiça foi plenamente satisfeita, fazendo Cristo enfermar, moendo o seu próprio Filho para pecadores como nós. Aleluia! Mas mostra também a grandiosidade do seu amor pelo pecador. É claro que nós muitas vezes falamos da frase: Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Precisa tomar cuidado um pouco com essa frase, porque o pecador que não se arrepender, dentro do amor de Deus, vai receber a justiça plena e eterna de Deus. Então vai o pecado e o pecador. Mas Deus amou tanto o pecador que colocou disponível na sua graça. E enquanto há oportunidade desse pecador se arrepender, de receber o toque do Espírito Santo, pela essa graça maravilhosa, de ele mudar de ideia e passar do patamar de inimigo a amigo de Deus. Sendo nós pecadores, rebeldes,
Deus nos deu, nos presenteou o seu Filho. O seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ao mundo, você e eu, que deu o seu Filho, que presenteou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, crer não é só acreditar, crer é sujeitar-se ao senhorio de Jesus, ao discipulado verdadeiro, aos riscos que essa crença nos dá, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha aqui e para todo sempre a vida eterna. C. O sangue de Jesus de Cristo é a fonte da reconciliação. Fomos reconciliados, fomos trazidos de novo à amizade com Deus mediante a morte substitutiva de Jesus Cristo e com o derramamento de seu sangue remidor. Jesus nos substituiu, era para nós morrermos. Nós estávamos fadados à justiça eterna de Deus, longe da graça de Deus, ao inferno, que é a distância de Deus e a inimizade eterna para com esse Deus. E a morte de Cristo em nosso lugar, em nosso favor, e o derramamento do seu sangue para todos aqueles que nele crê, que creem no seu sacrifício, que não creem na sua justiça própria, que não creem por ser cidadão honesto, que não acham que ele pode se chegar a Deus porque tem o que dar. É quem se considera miserável diante do grande amor do Pai. Esses foram reconciliados com Jesus, com Deus, através da morte de Cristo. Na cruz, Deus puniu os nossos pecados em quem? Em seu Filho Jesus. Que amor é esse? É um amor incompreensível e incompreendido, mas é um amor, como o apóstolo Paulo diz, é um amor que nos constrange. Ninguém tem a coragem de dar a vida aos seus amigos. E Deus nos deu o seu Filho, sendo nós ainda inimigos dele. Se a gente não doa a nossa vida nem por amigos, pode ser que um pai doe para o seu filho, pode ser que o marido doe para a sua vida, pode até ser, não estou dizendo que vai ser, porque nós temos um sentimento, queridos, de autoproteção. De autoproteção. Mas que amor é esse? De alguém dar a sua vida por inimigos, pecadores. A cruz revela tanto a justiça quanto o amor de Deus. Deus é justo porque tinha que punir os pecados. Alguém tinha que pagar essa dívida. Quando nós falamos de perdão, queridos, aqui nós já conversamos sobre isso. Quando alguém nos ofende, há ali, e constituiu-se ali uma dívida. E quando nós liberamos perdão, nós estamos abrindo mão do pagamento dessa dívida. Na cruz, o Deus justo puniu os nossos pecados. Ele satisfez a sua justiça, porque Deus é santo. E Ele satisfez no santo, aquele que tem toda a essência do próprio Deus, aquele que tem a expressão exata do ser de Deus, que é Jesus, como nós já vimos nos estudos passados. Mas Deus é amor porque Ele deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Ele satisfaz a sua justiça punindo o seu Filho, e Ele manifesta o seu amor nos dando o seu Filho. Eu sei que muitos de nós vivemos a vida carentes de amor, carentes de uma maneira que muitas vezes verbalizamos: olha, ninguém me ama,
meu marido me ama de qualquer jeito, meu filho, puxa vida, eu doei tanto a vida para o meu filho, e ele resolveu me abandonar, resolveu me desobedecer. Meu amado irmão, minha amada irmã, querido amigo, querida amiga, que amor é esse? Você não pode reclamar de amor. Você não pode reclamar que é amado. Aliás, Deus promete que ainda que uma mãe que amamente o seu filho o abandone, Ele jamais abandonará os seus filhos. Eu sei que nós somos carentes de que pessoas nos amem, nos cerquem, nos visitem, sejam apaixonadas por nós, mas essa é uma expectativa, queridos, humana, que a gente está colocando a expectativa no lugar errado. O nosso Senhor nos amou de tal maneira que, ao invés de nos punir, desviou a nossa punição e nos deu o seu próprio Filho e ficou satisfeito com a morte do seu Filho, nos perdoando de todo pecado. O sangue de Jesus é a fonte da reconciliação, nós já vimos isso. E em segundo lugar agora, em segundo lugar, nós precisamos entender sobre o alcance da reconciliação. O alcance da reconciliação. Primeiro, que o universo inteiro foi alcançado por essa reconciliação. O universo inteiro foi alcançado pela reconciliação. A parte B, só um instantinho, meus irmãos, deixa eu chegar onde eu quero aqui. Ok, versículo 20b e versículo 21, onde está falando do alcance da reconciliação. Olha só o que diz Colossenses, capítulo 1, versículo 20b ao versículo 21. Por meio dele reconciliasse mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, a vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo ele vos reconciliou. Bom, primeiro, o universo inteiro. Precisamos entender, queridos, que a reconciliação e a regeneração e a restauração não será apenas para nós, seres humanos. Será também para a criação. Com a queda de nossos primeiros pais, não só a raça humana, mas também o universo inteiro foi infectado pela queda humana. O universo inteiro, nós não vamos entender, queridos, porque essa desarmonia na natureza, porque o aquecimento do sol, porque as geleiras estão se descongelando, porque hora ou outra chove demais, porque hora ou outra esquenta demais, porque hora ou outra esfria demais, porque hora ou outra algum lugar está ali acometido por um vulcão que tem uma erupção enorme, descontrola tudo. Nós, queridos, ficamos assustados com alguns eventos da natureza, porque o pecado atingiu também a natureza, atingiu toda a natureza. Houve uma desarmonia, a ponto de nós termos medo de cachorros, de leões, onde lá no Éden o homem tinha total liberdade para conversar com os leões, de estar no meio da floresta e não ser avançado. Nós vemos na própria natureza animais correndo atrás dos outros para se sustentar. Houve o quê? Houve uma ruptura em toda a natureza, em todo o universo, em toda a obra criada. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8:20 que toda a criação ficou sujeita à vaidade, ao pecado, e está no cativeiro da corrupção. Toda a criação está sujeita à corrupção. À corrupção. Não há nada. Por isso que nós, quando falamos em pecado, falamos num vírus letal, que o coronavírus não chega nem perto desse vírus chamado pecado, porque o pecado, além de atingir o homem todo, além de atingir todo o homem, atingiu todo o universo. Todo o universo. Todo o universo
foi atingido pelo pecado, e esse universo será reconciliado e restaurado com Deus na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo morreu para trazer restauração ao universo. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8 que a natureza geme esperando a nossa glória, esperando o dia da vinda de Jesus Cristo, esperando o dia da glorificação do nosso corpo, porque essa natureza será resgatada também. Eu gosto muito de Isaías capítulo 11, que diz que a criança pegará na serpente, que nós viveremos entre leões, nós viveremos entre uma natureza restaurada, o Éden estará de volta, meus amados. Não me pergunte como será isso, mas não haverá medo, não haverá sustos, não haverá mais nada. Toda a natureza, as plantas voltarão ao seu período original, as montanhas, tudo que Deus criou originalmente no Éden será trazido de volta, e nós viveremos nesse lugar para todos sempre. Aleluia. A criação natural será redimida do seu cativeiro, ela será liberta. Todas as coisas convergirão em Cristo Jesus, a pessoa de Deus pelo qual tudo subsiste. Então a natureza tem em primeiro lugar, a reconciliação tem em primeiro lugar um alcance para todo o universo inteiro será reconciliado com Deus. Mas B, o alcance da reconciliação são pecadores perdidos. São homens e mulheres, são crianças, são adolescentes, são jovens, são pessoas de meia idade, são empresários, são pobres, homens de rua, seja lá quem for, perdidos. Universitários ou pessoas sem qualquer conhecimento científico, perdidos. Carentes. E a verdade é que havia uma alienação de Deus e uma hostilidade em relação a Deus. A reconciliação, queridos, transformou esse estágio de alienação para gente que quer fazer, que deseja fazer a vontade de Deus, que deseja comunhão com Deus, que deseja proximidade com Deus, através de Cristo Jesus, na operosidade do Espírito Santo que habita em nós. Aquele sentimento de hostilidade, de rebeldia para com Deus, se tornou em um sentimento de desejo, de ambição, de querer mais de Deus. O homem não apenas está distante de Deus, ele é inimigo de Deus, ele não está apenas cego, ele também é rebelde, e por isso o ministério da reconciliação abriu os olhos desse homem. Ele aproximou esse homem. Por isso todo pecador perdido que está vivendo alienado de Deus, que está distante de Deus, que é inimigo de Deus, o ministério da reconciliação veio para que pudesse fazer com que ele voltasse à sua amizade com Deus. Quando nós falamos anteriormente que todo o universo será restaurado, não entendam que todo homem será restaurado. Não entendam a universalidade da salvação como se Deus salvasse todo mundo no último dia. Está dizendo que o universo, o cosmos, será restaurado. Mas está dizendo também que o homem pecador, perdido, precisa se dobrar, se ajoelhar, confessar os seus pecados, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele pode ser bom, ele pode ser uma pessoa fantástica, mas continuará perdido se não confessar os seus pecados e se não trouxer Cristo para a direção da sua vida, da sua mente e do seu coração. 3. As bênçãos da reconciliação. Versículo 22 diz assim: no corpo da sua carne, e vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vocês vos apresentassem santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Primeira bênção da reconciliação é o fato de sermos santos. Já falamos sobre santidade aqui, que não tem nada a ver com carinha de piedade, que não tem nada a ver com ter
uma vida moral ilibada. Ser santo é ser separado por Deus. São pecadores que antes serviam prazerosamente a Satanás, prazerosamente aos seus próprios desejos, e agora são santos inteiramente consagrados, um vaso separado para Deus, para o louvor do Senhor, para a adoração do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Isso é ser santo. Não quer dizer que ainda não pecamos, não quer dizer que ainda não fazemos algumas coisas, mas nós percebemos, nos entristecemos, confessamos os nossos pecados. Sabe o que muitas pessoas não se conformam? É com pessoas que pecaram nesse mundo, que fizeram, que lambuzaram tudo, e de repente elas se convertem verdadeiramente. Deus as reconcilia através de Jesus, e as pessoas, olha lá, abusou da sua vida, fez o que quis com a sua vida e agora quer dar uma de bonzinho. Não. Essa pessoa sabe que não é boazinha, essa pessoa continua chorando pelos seus pecados passados, mas Cristo a perdoou. Cristo não perdoa pessoas boas, meus amados. Cristo perdoa, são pecadores contumazes. E desses pecadores contumazes que faziam o que queriam, que falavam o que queriam, agora são santificados em Jesus, são separados para Jesus, vivem a vida prazerosamente para amarem a Deus e amarem ao próximo, servindo ao próximo de uma maneira generosa, abençoadora. É o vaso separado, consagrado para o louvor e para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz, queridos, que pelas bênçãos, pela essa reconciliação, nós estamos perante Deus. Pela morte corporal de Jesus, nós estamos diante de Deus, e Deus nos reconhece como santos, separados para Ele, por meio de Cristo Jesus. Segundo, é que diante da reconciliação que Cristo nos dá, que Deus nos dá através de Cristo, nós somos considerados inculpáveis. Nós éramos culpados da morte de Jesus, nós éramos culpados, queridos, pelos nossos pecados diante de Deus, e quando Deus traz Jesus, onde historicamente Ele morre pelos nossos pecados, todos aqueles que o recebem agora são considerados inculpáveis. Significa o quê? Que nós agora diante de Deus não temos mais mancha. Ele nos vê por uma lente, e a lente que Ele nos vê é a lente de Cristo Jesus, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, que tira de nós toda mancha, que faz com que sejamos mais alvos que a neve. Ou seja, isso significa que não há em nós qualquer defeito visto do alto. Você vai poder dizer, e como eu olho para isso tudo, falei, como assim? Eu brigo comigo pelos meus defeitos, eu tenho uma necessidade, eu tenho uma tendência, e eu vou dizer em relação a mim, a um perfeccionismo. Eu me aborreço com muitas coisas. Eu chego em casa, quando eu vou ver a live, nossa, por que eu errei isso? Por que eu falei no português aqui? Não conformo. Mas preste atenção, queridos, no mistério da graça. O Senhor, quando nos vê em Cristo Jesus, nos vê sem defeitos, sem máculas, sem mancha. Porque o sangue de Jesus tirou toda a mancha do pecado. Isso não quer dizer, queridos, que o sangue de Jesus nos tornou impecáveis. Vi um teólogo no século IV, V, chamado Pelágio, século V, chamado Pelágio, que ele disse que nós, se quisermos, pela sua concepção de graça que ele tinha, se quisermos, nós podemos não pecar por nós mesmos.
A gente aprendeu a pecar porque o pecado é uma questão social, e porque nós estamos na sociedade, o homem é produto do meio, então nós pecamos. Não, meus amados, não. Não está dizendo que nós somos impecáveis, Paulo não está pregando aqui sobre o perfeccionismo cristão, no sentido de ser perfeito em tudo. Quando Paulo fala em perfeito, está falando de maturidade cristã. Mas não é essa perfeição de que nós nos tornamos impecáveis. Não. Mas sabe como Deus nos vê? Sem mancha. Sem defeito. Porque Ele nos vê através de Jesus. Através de Jesus. Terceiro, e a terceira bênção da reconciliação, é que a reconciliação nos tornou também irrepreensíveis. É claro que isso não quer dizer que Deus não nos corrige quando erramos o alvo. Ele é Pai, Ele nos ama. O amor dele é diferente do nosso. O nosso amor, não é, muitas vezes para com os nossos filhos, é um amor de filho errou e nós vamos lá dar um presentinho, calma. Não, Ele nos repreende, Ele nos pune. Hebreus diz que Deus açoita aqueles a quem Ele ama. Aqueles a quem Ele ama são seus filhos, são os regenerados, são os que receberam Jesus no coração. Mas nós somos repreensíveis. O que significa isso? Sem acusação, agora pois não há mais condenação, ou seja, não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Livres de qualquer acusação, irrepreensível. Jesus, quando chegou na cruz, e aí vem justificados, pois, pela fé, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, mediante a pessoa de Cristo Jesus. Porque quando Jesus nos justificou, a ideia aqui, você já ouviu isso, a ideia aqui é de um tribunal, e nós estávamos no tribunal de Deus, e Jesus, como advogado, com seu sangue derramado perante o Pai, disse: Pai, aquele que me recebe é inocente, não tenho mais o que acusá-lo, não tenho mais como repreendê-lo eternamente, porque eles já estão justificados e agora eles são reconciliados, ou seja, eles têm paz com o Senhor. Esse é o projeto de Deus. Essa é a agenda de Deus. A palavra irrepreensível é uma palavra legal, ou seja, uma palavra usada num tribunal, né? Quando a gente fala legal, é que vem de lei, indicando que não há acusação jurídica que possa ser levantada contra a pessoa. Se nós observarmos o nosso comportamento, a nossa vida, vamos nós mesmos nos autoacusar de imerecedores dessa graça. Mas Deus não quis assim. Ele quis nos reconciliar através do derramamento do sangue de Jesus. E diante do tribunal dele, indica que não há mais acusação, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Os salvos estão absolutamente imunes ao castigo que os seus pecados merecem. Toda a iniquidade foi lançada sobre o Filho perfeito de Deus. Isaías 53, versículo 6. É muito importante essa parte aqui que nós estamos falando. Sabe por quê? Porque muita gente que participa das nossas comunidades cristãs tem medo do juízo, tem medo de ir para o inferno. Acham que em determinado momento Deus pode mudar o quadro que essa pessoa alcançou na pessoa de Jesus Cristo.
Muitas pessoas questionam o fato de que uma vez salvos, sempre salvos, e aqui nós precisamos esmiuçar um pouquinho isso, porque uma vez salvo, sempre salvo, é aquela pessoa que verdadeiramente, sinceramente, está debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com vir à igreja, não tem nada a ver com membresia, não tem nada a ver com dons, sejam eles os maiores ou os menores, se nós pudéssemos colocar os dons dentro dessa categoria. Não tem nada a ver com ter uma ficha corrida eclesiástica de 50, 60, 70, 10 anos, 2 anos, de ser sempre filho de presbítero, ou filho de pastor, ou pastor. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com quem foi verdadeiramente salvo, com quem pertence à igreja invisível, essa igreja militante, essa igreja verdadeira, ou seja, essa igreja triunfante, essa igreja verdadeira, que só quem é igreja e Deus sabem quem são. Esses vão seguir a orientação de João, que ele diz que o verdadeiro amor, a verdadeira ligação com o amor de Deus lança fora todo medo. Que medo? Não é qualquer medo. Medo todos nós temos por causa do pecado, mas é o medo do juízo, o medo da condenação. Meus amados, é triste ver que muitas pessoas que caminham com Cristo com medo de ir para o inferno, com medo de... E aí querem fazer tudo certinho, tudo bonitinho, para não serem acusados. Olha, Paulo está dizendo que a reconciliação de Deus em Cristo Jesus nos trouxe santidade, nos trouxe, faz com que nós agora sejamos inculpáveis e nos torna irrepreensíveis. Guarda isso no coração. Guarda isso no teu coração. Se a tua atitude com Deus é de medo, de pavor, de terror, esquece. A salvação em Cristo Jesus nos foi dada e lança de nós todo o medo do juízo, porque nós somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis pela obra reconciliadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Lições, e nós estamos terminando. Antes, quanto ao passado, temos paz com Deus. Antes inimigos, no passado mortos, separados, alienados, rebeldes. Agora nós temos paz com Deus. No presente, temos vida de santidade, de inculpabilidade, de irrepreensibilidade. Somos separados para Deus e por Deus. Somos sujeitos a Cristo, para continuarmos a sua obra, para fazermos valer o discipulado verdadeiro, da imitação de Cristo, de termos uma vida totalmente abnegada, para que Cristo seja exaltado pelas nossas vidas. No futuro, temos a garantia da glória, da vitória, por meio da reconciliação em Cristo Jesus. Amado irmão, amada irmã, cada vez que a gente acessa esses versículos, eles têm uma riqueza tão grande. E o apóstolo Paulo, queridos, ele tem tudo isso cravado no seu coração e está dizendo para essa igreja que está sofrendo dificuldades com líderes naquele tempo, dizendo da supremacia de Cristo no universo, a supremacia de Cristo na igreja, a supremacia de Cristo na obra da reconciliação. E por causa dessa reconciliação, Ele nos deu e nos confiou a sua palavra, para que exortássemos as pessoas, os nossos parentes, os nossos amigos, a nossa sociedade, os nossos colegas de trabalho,
como se nós o exortássemos dizendo: reconciliai-vos já com Deus. Aceitem o perdão de Deus em Cristo Jesus. Toda a vida, toda a família, quiçá toda uma sociedade pode ser transformada através da obra, da supremacia, da reconciliação, na obra da reconciliação feita por Jesus. Deus te abençoe. Deus continue te dando alegria. Leia Colossenses, os 4 capítulos, meus amados. Olha que riquezas. Nós estamos aqui apenas no versículo 22, temos muita coisa para refletir, versículo por versículo. Que bênção de Deus podemos esmiuçar a sua palavra, estarmos aqui diante dele, porque só a palavra de Deus é quem cura, é que cura, porque a palavra foi escrita para que eu e você tivéssemos vida. A palavra foi escrita para que percebêssemos a centralidade de Jesus e a supremacia de Jesus sobre todas as coisas. Pai querido, mais uma vez queremos louvar o teu nome, Pai, por tão grande salvação. Queremos louvar o teu nome, Senhor, porque é o Senhor que nos resgata. Eu não sei, Senhor, quem está participando dessa live nesse momento, mas há a possibilidade, Senhor, de termos pessoas que ainda estão rebeldes contra o Senhor. Pessoas que podem não ser rebeldes, mas vivem uma relação com o Senhor, um relacionamento com o Senhor de medo de ir para o inferno, medo de ser condenado. Pai, ó Deus, faz-nos compreender essa obra grandiosa de Jesus, esse perdão que nós não sabemos dar, mas que só o Senhor, pela sua grandiosidade, pôde manifestar na pessoa de Jesus Cristo. Glórias te damos, te bendizemos, te adoramos, ó Pai, por quem tu és, pela tua majestade, pela tua soberania, por esse amor exagerado que o Senhor tem. Um amor que nós não conseguimos compreender, mas um amor que é objeto da nossa adoração e do nosso louvor. Graças te damos, te bendizemos, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as bênçãos consoladoras do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, e sobre nós permaneça desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado, Deus te abençoe, minha amada. Que prazer redescobrirmos a palavra de Deus. Você tem uma quarta-feira maravilhosa, que você tenha um final de noite maravilhosa, que o Senhor o abençoe, que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te guarde, no nome da pessoa, do ser supremo, Jesus Cristo, e pela operosidade daquele que habita em nós, o Espírito Santo de Deus. Uma boa noite.